Por favor, não aceitem o que eu estou a dizer. Se assim o fizerem, isso não terá valor algum. Se vocês não começarem a duvidar, a questionar, sendo céticos para indagar, se vocês se prenderem à sua própria crença particular, à fé, experiência ou ao conhecimento acumulado, então vocês reduzirão tudo a uma espécie de coisa insignificante, com muito pouco sentido. Se assim o fizerem, não estarão fazendo face ao tremendo problema com que o homem se depara. Temos que perceber o que é a nossa verdadeira consciência. O pensamento e tudo o que o pensamento formou faz parte da nossa consciência. A cultura em que vivemos, os valores estéticos, as pressões econômicas, a herança nacional. Se você é um cirurgião ou um carpinteiro, se especializou numa determinada profissão, essa consciência grupal faz parte da sua consciência. Se você viveu num determinado país, com a sua tradição e cultura religiosa particulares, essa consciência particular de grupo tornou-se parte da consciência de vocês. Estes são fatos. Se você é um carpinteiro, tem que ter algumas habilidades, entender a natureza da madeira e as ferramentas da profissão. Então você, gradualmente, pertence ao grupo que cultivou essas habilidades especiais e que tem a sua própria consciência. Do mesmo modo, o cientista, o arqueólogo, assim como os animais, têm a sua própria consciência particular de grupo. Se você é uma dona de casa, tem a sua própria consciência particular de grupo, como todas as demais donas de casa. A permissividade espalhou-se pelo mundo todo. Ela começou no extremo ocidente e espalhou-se pelo resto do mundo. Esse é um movimento de consciência grupal. Vejam o significado disso. Tratem disso sozinhos. Vejam o que está implicado nisso. A nossa consciência inclui, na consciência mais profunda, os nossos medos. O homem tem vivido com o medo geração após geração. Tem vivido com o prazer, com a inveja, com toda a agonia da solidão, da depressão e da confusão, e com um grande pesar com o que ele chama de amor e com o perpétuo medo da morte. Tudo isso é a sua consciência, que é comum a toda a humanidade. Percebam o que isso significa. Isso significa que você não é mais um indivíduo. Isso é muito duro de aceitar, porque nós fomos programados, como computador, para pensar que somos indivíduos. Fomos programados religiosamente para pensar que temos almas separadas de todos os demais. Sendo programado, o nosso cérebro trabalha do mesmo modo há muitos séculos. Se entendemos a natureza da nossa consciência, então o esforço particular do eu, que sofre, torna-se uma coisa global, e então se realizará uma atividade totalmente diferente. Esta é a crise em que estamos. Fomos programados. Sendo programados, podemos aprender. De vez em quando ter uma compreensão repentina, e o nosso cérebro se repete reiteradamente. Vejam só o verdadeiro fato. Somos cristãos, budistas ou hinduístas. Um é contra o comunismo, o outro é comunista ou democrata. Nos repetimos, nos repetimos, nos repetimos. E desse estado de repetição, há uma ruptura ocasional. Desse modo, como pode o ser humano, que na realidade é o restante da humanidade, como pode ele enfrentar esta crise, esse momento de decisão? Como você, como ser humano que evoluiu milênios e milênios, pensando como um indivíduo, o que na verdade é uma ilusão, enfrentará um momento de decisão
vendo o que é na realidade e nessa própria percepção mudar totalmente para outra direção. Vamos entender juntos o que quer dizer olhar. Olhar para a realidade do pensamento. Todos vocês pensam, é por isso que estão aqui. Todos vocês pensam e o pensamento se expressa por palavras ou por meio de um gesto, de um olhar, de algum movimento corporal. Sendo as palavras comuns a cada um de nós entendemos através dessas palavras o significado do que está sendo dito. No entanto, o pensamento é comum a toda a humanidade. É uma coisa muito extraordinária quando a descobrimos, pois então vemos que o pensamento não é o nosso pensamento. É simplesmente pensamento. Temos que aprender a ver as coisas como elas são na realidade. Não como vocês são programados para olhar. Vejam a diferença. Podemos nos libertar de sermos programados e olhar? Se você olha como um cristão, democrata, comunista, socialista, católico ou protestante, que são todos vários preconceitos, então você não será capaz de entender a enormidade do perigo, a crise que estamos enfrentando. Se vocês pertencem a um determinado grupo, seguem um determinado guru, ou estão entregues a uma determinada forma de ação, então por que foram programados serão incapazes de olhar para as coisas como elas são na realidade? Somente se vocês não pertencerem a nenhuma organização, a nenhum grupo, a nenhuma religião ou nacionalidade em particular, é que vocês poderão realmente observar. Se vocês acumularam um grande conhecimento dos livros e da experiência, as suas mentes já foram preenchidas. Os seus cérebros estão repletos de experiência, das suas tendências particulares e assim por diante. Tudo o que lhes vai impedir de olhar. Podemos nos libertar de tudo isso para olhar o que na realidade está acontecendo no mundo. Olhar para o terror e as terríveis divisões religiosas, sectárias, um guru se opondo a outro guru estúpido, a vaidade que há por trás de tudo isso é estarrecedor. Você pode olhar para si mesmo, não como um ser humano separado, mas como um ser humano que é, na realidade, toda a humanidade restante. Ter esse sentimento significa que você tem um grande amor pelos seres humanos. Quando vocês forem capazes de ver claramente, sem nenhuma distorção, então vocês começarão a indagar a natureza da consciência, inclusive das camadas mais profundas da consciência. Vocês têm que indagar todo o movimento do pensamento, porque o pensamento é o responsável por todo o conteúdo da consciência, tanto das camadas profundas quanto das superficiais. Se vocês não possuíssem nenhum pensamento, não haveria nenhum medo, nenhum sentido de prazer e nenhum tempo. O pensamento é o responsável. O pensamento é o responsável pela beleza de uma grande catedral. Mas o pensamento também é o responsável por todo o contrassenso que acontece dentro da catedral. Todas as realizações dos grandes pintores, poetas e compositores são atividades do pensamento. O compositor, ouvindo interiormente o maravilhoso som, o registra no papel. Esse é o movimento do pensamento. O pensamento é responsável por todos os deuses do mundo, todos os salvadores, todos os gurus, por toda a obediência e devoção. O todo é o resultado do pensamento que procura gratificação e evasão da solidão. O pensamento é o fator comum a toda a humanidade. O mais pobre aldeão na Índia
pensa como diretor executivo, como líder religioso. Esse é um fato rotineiro e comum. Este é o terreno sobre o qual estão todos os seres humanos. Não se pode escapar disso. O pensamento fez coisas maravilhosas para ajudar o homem, mas também provocou grande destruição e terror no mundo. Temos que entender a natureza e o movimento do pensamento. Por que vocês pensam de certo modo? Porque se apegam a certas formas de pensamento? Porque se agarram a certas experiências? Porque o pensamento jamais entendeu a natureza da morte? Temos que examinar a própria estrutura do pensamento. Não o pensamento de vocês, porque é completamente óbvio qual é o pensamento de vocês, pois vocês foram programados. Mas se vocês indagarem seriamente o que é o pensamento, então entrarão numa dimensão completamente diferente. Não a dimensão do seu probleminha próprio e particular. Vocês têm que entender o extraordinário movimento do pensamento, a natureza do pensar. Não como um filósofo, não como um homem religioso, não como membro de uma determinada profissão ou como uma dona de casa. A enorme vitalidade do pensamento. O pensamento é responsável por toda a crueldade, pelas guerras, pelas máquinas de guerra e a brutalidade da guerra, pela matança, pelo terror, pelo lançamento das bombas, pela captura de reféns em nome de uma causa ou sem uma causa. O pensamento também é responsável pelas catedrais, pela beleza da sua estrutura, pelos belos poemas. Também é responsável por todo o desenvolvimento tecnológico, pelo computador, com a sua extraordinária capacidade de aprender e ir além do pensamento do homem. O que é o pensar? É uma resposta, uma reação da memória. Se vocês não possuíssem memória, não seriam capazes de pensar. A memória está armazenada no cérebro como conhecimento, resultado da experiência. É assim que opera o nosso cérebro. Primeiro, experiência. Experiência que pode pertencer aos primórdios do homem, que nós herdamos. Essa experiência resulta no conhecimento, que é armazenado no cérebro. Do conhecimento faz-se a memória e da memória o pensamento. Com o pensamento vocês agem. Com essa ação, aprendem mais. E assim vocês repetem o ciclo. Experiência, conhecimento, memória, pensamento e ação. Com essa ação, aprendem mais e repetem. É assim que somos programados. Estamos sempre fazendo isso. Tendo lembrado da dor, no futuro, evitamos a dor não fazendo aquilo que causará dor, o que se torna conhecimento. E repetimos isso. Prazer sexual, repetimos. Esse é o movimento do pensamento. Vejam a beleza disso. Como o pensamento opera mecanicamente. O pensamento diz para si mesmo, sou livre para operar. No entanto, o pensamento jamais é livre, porque é baseado no conhecimento, e o conhecimento, obviamente, é sempre limitado. O conhecimento sempre é limitado porque faz parte do tempo. Eu vou aprender mais, e para aprender mais tenho que ter tempo. Eu não sei russo, mas vou aprender. Pode levar 6 meses, 1 ano ou a vida toda. O conhecimento é o movimento do tempo. Tempo, conhecimento, pensamento e ação. Nós vivemos nesse ciclo. O pensamento é limitado. Assim, toda ação que o pensamento gera deve ser limitada. E essa limitação cria conflito, é divisória. Se digo que sou hindu,
que sou indiano, estou limitado a essa limitação. E essa limitação provoca não apenas a corrupção, mas também o conflito. Porque um outro diz, ei, eu sou cristão, ou, ei, eu sou budista. E assim há conflito entre nós. A nossa vida, do nascimento à morte, é uma série de lutas e conflitos dos quais estamos sempre tentando fugir. O que, ademais, causa mais conflito. Vivemos e morremos nesse conflito perpétuo e interminável. Nunca buscamos a raiz desse conflito, que é o pensamento, porque o pensamento é limitado. Por favor, não me perguntem, como posso deter o pensamento? Não é essa a questão. A questão é entender a natureza do pensamento e olhá-lo.